Salve nação! Bem-vindos a esse vídeo. Se não é inscrito do canal, aproveite para se inscrever. Isso me ajuda bastante. O universo do Corinthians está bem tumultuado. Vamos mergulhar nessas notícias e entender um pouco mais. Bora para o vídeo. Pedro Raul mais próximo do que nunca de se tornar um reforço do Corinthians. Chico Garcia informou que, segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, que acompanha de perto as transferências de jogadores de times estrangeiros, o atleta Pedro Raul do Toluca do México teve a compra praticamente oficializada pelo Corinthians. Não há detalhes dos valores, mas o que se sabe é que ele foi comprado junto ao time do Vasco por 5 milhões de dólares. Primeiro ponto importante é que o Corinthians estava tentando um contrato de empréstimo e, caso não fosse possível, o Corinthians está vendo a possibilidade de compra do atleta. Vale lembrar também que no Toluca Pedro Raul não está performando, tem números baixíssimos, rendimento abaixo do que performou quando esteve no Goiás. Mas é um atleta jovem, tem 27 anos. Nessa ocasião, quando esteve em alta no time do Goiás sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022, foi cotado para ser jogador do Corinthians, mas não aconteceu. Ele acabou indo para o Vasco da Gama, e o resto é história. Vale a pena investir nesse jogador que, quando jogou pelo Vasco, não performou nada, tendo uma passagem tipo Flash, perdendo espaço e sendo banco? O único lugar que o atleta conseguiu performar foi no Goiás. Esteve no Vasco entre dezembro de 2022 e julho de 2023, não rendeu. Foi vendido ao Toluca do México e teve o mesmo desfecho, não rendeu, não performou como era previsto. O que garante que ele vindo para o Corinthians, repito, o Corinthians, o time de pressão absoluta. Time onde a torcida cobra e cobra muito. Time que, se o cara vier por uma grana alta e não performar do jeito que precisamos, nos dará, e é certo que teremos problemas. Passamos por isso recentemente com o Luan. Parece que os dirigentes do Corinthians não estão por dentro dos acontecimentos recentes da história do clube e insistem no mesmo erro. Ou acham que o torcedor corintiano é trouxa e merece passar por esse mesmo problema mais uma vez. É difícil. Gostaria de uma diretoria que falasse um pouco menos e mostrasse resultados efetivos um pouco mais. E até o momento não vejo isso. De quase anunciado a lateral esquerdo do Corinthians ao retorno para sua terra, digo, Casa Flamengo. E na tarde de ontem, 23 de janeiro de 2024, uma notícia deixou os torcedores do Corinthians malucos, boquiabertos, transtornados. E faltam adjetivos para noticiar esse fato que aconteceu nas dependências do Corinthians. Recentemente ouvimos várias informações de que o atleta Mateuzinho do Flamengo não seria utilizado pelo Tite no time, e que o clube tinha interesse em emprestar o atleta para outro time, para que o atleta continuasse performando. Pois bem, esse time foi o Corinthians. Rubão, o diretor de futebol, e Augusto Melo foram atrás do atleta por empréstimo. Vale lembrar que o atleta não chegou a ser anunciado, como manda o protocolo, como estamos acostumados a ver numa cerimônia oficial bonitinha com fotos, post no Instagram, nem teve a habitual coletiva de imprensa. Mas o cara treinou. O cara vestiu o uniforme do Corinthians. O cara esteve no treino aberto. O cara deu tchau para os torcedores que ali estavam. O cara apareceu. O cara estava lá. Mas o que nós torcedores não sabíamos é que, enquanto o atleta treinava, a diretoria e o jurídico estavam verificando alguns detalhes pequenos do contrato que o Flamengo havia enviado para o Corinthians. Os detalhes eram nada mais, nada menos que ajustes de cláusulas. As cláusulas que o Corinthians exigia alguns ajustes nos termos apresentados pelo Flamengo. Não concordava com o valor dos direitos econômicos. O Fla estipulou 11 milhões de euros, 59 milhões de reais por 100% dos direitos. Queria que fosse colocada uma taxa de vitrine em caso de venda e também se opunha à cláusula que permitia ao rubro-negro chamá-lo de volta a qualquer momento. No início das negociações, o Flamengo nem cogitava fixar o valor dos direitos econômicos. Via o empréstimo como uma possibilidade de fazer o jovem crescer e voltar ao clube em outro patamar. Em entrevista após a estreia no Carioca, Tite deixou isso bem claro. Falei para a direção, não se desfaça do Matheus. É jogador que vai crescer bastante. Não tinha nada fechado, o contrato não estava assinado, estavam analisando cláusulas contratuais ainda. E mesmo mediante a tudo isso, trouxeram o garoto, fizeram o garoto vestir o manto, fizeram o garoto treinar em treino aberto para todos verem. E o pior de tudo, se é que tem, fizeram nós torcedores acreditar mais uma vez que tínhamos contratado um bom jogador. Isso é de um amadorismo sem tamanho. Vocês estão dirigindo o Corinthians, o maior clube do país.
Me parece, e digo isso como torcedora que tenta acompanhar o Corinthians ao máximo, e não só da minha casa, eu vou para o estádio, pago caríssimo em ingresso. Os mantos então nem se fala, os valores são absurdos de caro e lá dentro da arena tudo é caro. Eu faço isso porque amo o Corinthians. E o que nós torcedores recebemos em troca? Falta de transparência, comprometimento com o torcedor, a falta de comprometimento com o clube, o respeito pelo clube. Cara, se vocês querem brincar de ser dirigentes, estão no time errado, aqui é Corinthians. Façam jus ao cargo de vocês, trabalhem mais e falem bem menos. Vocês estão emocionados com a vitória. Estão emocionados por terem conseguido tirar a chapa passada do poder. Parece criança que ganhou brinquedo novo e quer que todos os coleguinhas saibam. Se estão sondando algum atleta e se acham que realmente vão contratar, vocês primeiro contratam corretamente com tudo certo, todos os embrólios resolvidos. E após isso vocês anunciam, levam para o CT para iniciar o treinamento. Não invertam a ordem. Volto a repetir aqui, não tem trouxa torcendo para o Corinthians não. Respeitem o time do povo. Já não bastava essa enxurrada de presepada que o novo presidente e seu fiel escudeiro diretor de futebol fizeram. Tem a questão da antiga patrocinadora e a nova. Ao anunciar o novo acordo de patrocínio Master há 2 semanas, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a nova parceira seria responsável pelo pagamento da indenização. Mas não é isso, torcedor. E sabe o que a assessoria disse? Que o presidente se confundiu. Mano. Como assim ele se confundiu? Não existe confusão quando se trata desse tipo de informação. Ou você passa a informação correta, ou você guarda a língua na boca até ter a informação correta, e somente após isso você sai falando aos 4 ventos. Eu falo e repito novamente, não invertam a ordem. E como vão ficar esses pagamentos? Caberá ao Corinthians o pagamento da multa pela rescisão de contrato com a antiga patrocinadora, que deixou de patrocinar o clube após acordo do Timão com a VaideBet. Existe uma multa que era de 30 milhões de reais da antiga patrocinadora, que cumpriu 1 ano de contrato, e tem uma multa hoje de 20 milhões de reais que ela, VaideBet, vai arcar. Fora esse patrocínio de 360 milhões de reais, ela arca com a multa, disse Augusto Melo em 7 de janeiro. Além dos 10 milhões de reais mensais ao longo de 3 anos, a VaideBet concordou em pagar 10 milhões de reais em luvas, bônus pela assinatura do contrato, ao Corinthians. O valor já foi entregue ao clube. O rompimento com a antiga patrocinadora ocorreu porque o contrato com a empresa previa exclusividade entre os patrocinadores do Corinthians no segmento de apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão. É torcedor, é só eita atrás de vixe, estão metendo os pés pelas mãos. Analisando friamente os últimos acontecimentos, percebo alguns pontos que irei compartilhar com vocês. A falta de transparência permanece muito no clube do Corinthians, e agora contamos também com o amadorismo de pessoas que podem sim ter boas intenções, mas precisam de calma, precisam analisar as situações, precisam ver e rever antes de sair falando de determinado assunto sem ter 1000% de certeza. Se for necessário, contratem uma nova equipe de assessores para que de fato faça o serviço de forma correta, que é assessorar, minimizar os problemas. Façam um favor, contratem um executivo de futebol, já passou da hora. O caso do Lucas Veríssimo não parece ser um caso isolado. Tem esse do Mateuzinho poucos dias depois da saída repentina do atleta. E a minha preocupação é quantos outros mais irão aparecer? Quantas vezes mais seremos chacota? Senhor Augusto Melo, você precisa manter a calma, avaliar o todo e falar um pouco menos, tipo bem menos, e trabalhar um pouco mais, tipo bem mais. Caro torcedor, vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e o seu comentário. E vai Corinthians!